Estamos ao vivo, estamos online, Carolzinha. Boa noite, meu povo! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Terça da Alegria, a nossa Terça da Revisão, numa coisa que vocês votaram, que foi estequiometria. A estequiometria, a gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Tem algumas coisas para falar. Adorei essa abertura nova. Me conta, tu gostou? Eu adorei, tava ali tomando meu chimarrão, meus negócios no frio. E vocês estão aí da onde? Tem alguém tem alguém aí do sul que eu representei? Me conta da onde você está assistindo. Eu adorei essa abertura. Confesso que adoro todos os lugares aí, mas vocês, quero saber de onde vocês estão, de onde vocês vêm, se tem alguém do sul aí, quero saber, me conta. E quero saber também se você está gostando dessa semana de revisão. Na verdade, na semana do... Tô quebrando já o negócio aqui. Na semana do Você Decide, foi você que escolheu. Foi você que escolheu os temas que você está assistindo aí ao longo dessa semana. E aí, galera, Pernambuco, Bahia, alô Bahia, Ludmila. Sou apaixonada pelo Saulo. Saulo Fernandes é o meu ídolo, sou fã de Saulo tá, tô atrás dele, então... E, ó, galera, Montes da Bahia, é gaúcha, quem é gaúcha? Jéssica. Petrópolis aqui do ladinho, cidade boa. Bom, que legal, viu? Meu país, Minas Gerais, pertinho. Pra quem não sabe, eu sou de uma cidade, eu nasci de uma cidade no interior do Rio, chamada Santo Antônio de Pádua. É uma cidade, Renan, muito legal, porque ela é perto de Pirapitinga. São cidades vizinhas, né? Pirapitinga tem uma ponte, que se você tá do lado de cada ponte, tu tá no Rio. Tu tá do lado de lá da ponte, tu tá em Pirapitinga. Então, tu do lado de cada é Pádua, do lado de lá é Pirapitinga. Quero ver se alguém conhece Pádua aí e me dá um oi. Bom, você escolheu estequiometria e escolheram muito bem. Estequiometria é um tema certeiro do Enem. Estequiometria é um tema importante para o Enem. Não só para o Enem, mas com todas as provas aí que você vai realizar ao longo ainda desse ano. Mas se a gente está pensando no Enem, estequiometria é, sim, um assunto bem conversado, bem falado no Enem. E eu escolhi questões aqui, ó. Eu escolhi questões aqui importantes para você. E se você está chegando agora, eu vi a estequiometria, preciso dessa aula, tô entrando, nunca assisti uma aula do ProEnem. Aqui embaixo você tem um linkzinho, você consegue se inscrever no nosso canal. Essa semana é uma semana só de revisão. Então, para você que estudou por você mesmo, pela escola, tá chegando aqui agora só para revisar, coloca aí um sininho para você assistir todas as aulas de revisão ao longo dessa semana. Na semana que vem, a gente tem a semana... semana de véspera que chama? Né? Semana de véspera. A cada dia é um tema, uma matéria diferente. Você tem o dia da história, o dia da filosofia e sociologia, o dia da geografia, o dia do português, o dia da redação. E na outra semana você tem a mesma coisa com ciências da natureza e matemática. Então, para você que está chegando agora, coloca aí para despertar, para você não perder nenhuma revisão. E no final a gente conversa mais um pouquinho sobre como vai funcionar a nossa reta final. E o material está aqui embaixo, na descrição do vídeo, para você ficar à vontade com as questõezinhas de estequiometria. Adoro azul, já adorei essa cor desse material. E a gente já começa com uma questão do Enem. Coloquei a última questão do Enem, que caiu sobre estequiometria. Então, no ano passado, até caiu uma questão que você poderia encaixar em estequiometria, mas era mais falando de titulação e etc. Essa é uma questão exclusiva de estequiometria, não exclusiva, porque a gente vai falar de soluções, a gente fala de concentração de soluções dentro dessa questão para você resolvê-la. Então, eu coloquei essa última questão que caiu no Enem para ser a nossa primeira questão, para ficar fresquinho aí na sua cabeça. Primeira parada, lembra que estequiometria é um conteúdo que a gente segue um passo a passo, né? Eu disse para você que a estequiometria é uma das poucas matérias que a gente fala na química que tem fórmula, que tem, na verdade,
Muita gente ensina um monte de coisa com fórmula. A gente aqui quase não viu fórmula, né? Ao longo desse ano. Então, a estequiometria não foi diferente. Nós criamos um passo a passo. O seu primeiro passo nas questões de estequiometria é achar a reação. O nosso segundo passo é balancear a reação. Lembra que a gente pode seguir a regrinha, que a gente já viu várias vezes, que é a regrinha do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Nosso terceiro passo é identificar as substâncias. Porque uma estequiometria, se você tem uma reação química, você pode relacionar reagente com reagente, reagente com produto, produto com produto, o que for, mas você precisa identificar as substâncias envolvidas, né? O nosso quarto passo é você identificar a grandeza. E aí eu puxo aqui já um negocinho aqui embaixo para te lembrar que pode ser mol, mas que pode ser massa, que pode ser volume. Esse volume pode estar na CNTP. Se estiver, você sabe que 1 mol equivale a 22,4 litros. Se estiver fora da CNTP, aí sim você pode usar a sua fórmula. PV é igual a nRT. Pode ser número, sim, de moléculas. Essas são as grandezas que você pode envolver na estequiometria. E o seu quinto e último passo é a sua regra de 3. A sua regra de 3, ela tem sempre 3 informações e uma incógnita, né? Nessas informações você tem o padrão, que é o que você tira da reação química, e o problema é o que você tira do problema interpretado, né? Porque toda estequiometria tem um problema a ser interpretado. Quer ver esse? Olha lá o que ele fala para você. A obtenção do etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose, contida no melaço. Um de seus formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou escrever essa reação química lá no quadro. Eu precisaria fazer isso na prova do Enem? Não, ela já está lá, puxa a seta dela mesmo para você não perder tempo. Lembra que você tem poucos minutos para resolver uma questão. Aí você vai lá e escreve, ó, C6H12O6 fermentado vira C2H6O, mais, deixa eu ver lá, ó, vê se você tem aqui, ele colocou na fórmula condensada, eu já coloquei na fórmula molecular, é a mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma para você. Você tem ali 2 mols e 2 mols de CO2, escrevi a reação. Vou ver se ela está balanceada. 6 carbonos, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 2 vezes 6, 12 hidrogênios, oxigênios, 6, 2 mais 4, 6. Ela já está balanceada. Deixa eu te contar uma coisa. No Enem, geralmente, as suas reações químicas, elas já vêm balanceadas, tá? Então, confere, mas geralmente elas já estão balanceadas. Agora eu vou ler o meu problema. Até agora, eu não li nada. Eu só li a formaçãozinha da glicose lá. Agora eu vou ler o meu problema. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. Qual foi o volume de etanol em litro obtido nesse processo? Então, calma aí. A primeira coisa que a gente tem que procurar
Vou escrever as informações que eu tenho. Ele diz para mim que a fermentação obtém-se 80% de etanol e que depois da densidade, depois da purificação, ele apresentou densidade de 0,80 gramas por litro. O que é densidade? É massa específica. É a massa do seu soluto pelo volume da solução. Ali, então, eu não tenho essa quantidade toda de etanol. Eu tenho 0,8 gramas a cada ml. Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui no cantinho é a minha densidade, que eu tenho 0,8 gramas a cada ml. Opa, escrevi muito para lá, deixa eu trazer aqui para cá. A densidade são 0,8 gramas a cada ml. E aí, ele fala o seguinte para mim, vai lá no teu material. Ele fala o seguinte para mim. Ele fala que eu tenho uma condição de fermentação de obtém-se 0,80, não, obtém-se 80% de conversão de etanol após a sua purificação e apresenta a densidade 0,8. A primeira coisa que você tem que passar, vamos passar essa densidade aqui para litro, porque eu estou falando de volume de etanol em litro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali é passar essa densidade, esse volume, né? Quanto eu tenho de volume para litro. Como que você faz, Carol? Para eu passar para litro, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1000. Tudo bem? E aí, o que eu vou ter? Que a densidade é 0,8 gramas. E vou usar isso aqui, depois a gente passa para litro e quilo, né? Já que ele está me dizendo. Ele me disse que a gente obteve 50. Por que a gente obteve 50? Olha aqui agora. Ele disse para mim o seguinte, cadê? O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. E aí ele fala que um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. Então, olha o que você vai escrever. A sua relação. A sua relação é de 50 para 100. Ele diz aqui em cima, um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose. Ele te disse. Tá? Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a não sei quanto. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. Quer dizer, então, que eu produzi 50 quilos de etanol? Não. Ó, ele disse para mim que a cada 100 gramas eu produzo 50. Se eu usei 50 quilos, quanto eu produzo de etanol? Em massa. Eu estou trabalhando com massa, tá? Eu estou trabalhando com massa. Então, Carol, eu posso trabalhar grama, quilo? A tua resposta aqui vai ser em quilo, sem problema nenhum. O que você não pode? Você não pode usar quilo, grama. É grama, quilo. Tudo bem? Então, eu tenho ali, se na minha conversão 100 gramas produziu 50, é o que ele me disse que acontece. Se eu usei no melaço de monossacarídeo de glicose sendo 50, você concorda que eu vou produzir a metade? 25 quilos. Aí, isso aí, a galera tá entendendo. Vamos ver o que ele fala pra mim. Ele fala pra mim que eu tenho, volta pra cá, que eu tenho 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. Tem um detalhe muito importante, porque ele me diz que o rendimento não é 100%. O meu rendimento, ele é menor, né? Porque ele tinha de melaço 50 quilos. Ele produziria 25. Só que eu não tenho um rendimento de 25 quilos.
eu tenho um rendimento de 80%. Lembra que rendimento é o quanto aquilo acontece? Lembra que de rendimento, se eu tivesse 100%, se eu tivesse 100% de rendimento, eu teria os 25 quilos, mas eu não tenho. Eu tenho, na verdade, 80% daqueles 25. Aí eu venho aqui. 25 quilos seria se eu produzisse 100%. Se eu tenho um rendimento de 80, eu tenho X. Estão entendendo até aqui? Posso cortar, posso cortar. Isso aqui dá 20 quilos. Quanto, então, teoricamente, eu produziria de etanol? 20 quilos. Mas a minha resposta não é essa. Porque eu até poderia usar os 20 quilos ali se ele me perguntasse massa. Mas ele não está me perguntando massa. Ele está dando para mim isso aqui, ó. Ele está me dando, ele quer o volume. Carol, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso se eu só conseguir achar a massa? Eu não tenho densidade? A densidade não é a relação de massa pelo volume? Não é isso? Então, eu vou ali usar a minha densidade. Só que eu não posso usar grama, quilo, ml. Eu preciso passar aquilo ali. Até aí, ok? Eu preciso passar aquilo ali para quilo. Como é que eu passo grama para quilo? Não é multiplicando por 1000? Então, eu vou ter 0,8, 1, 2, 3, 800 quilos a cada 1 litro. Eu só multipliquei tudo por 1000. Para passar isso aqui para aquilo, isso aqui para litro. 800 quilos por 1 litro. Só que eu tenho densidade é igual a massa sobre volume. Depois da purificação. A minha densidade é 800, que é igual à massa que eu sei que eu produzir sobre o meu volume. Como é que eu faço essa conta? Cruzadinho, bonitinho. 800V é igual a 20. Vamos ali fazer. Ó. Vamos ali ver? Cadê? Na verdade, né, a pessoa dividiu, ele quer em volume em litros. 0,025, que na verdade, 0,025, ele quer alguma coisa... Ah, tá. Quilo por... Grama para... Na verdade, a professora aqui, ó, multiplicou por 1000, mas ml para litro, eu tenho que dividir por 1000 e não multiplicar. Então, na verdade, o que eu faço para não mexer no ml? Quando chega aqui no final, eu multiplico por 1000, dá 25 litros. O meu gabarito é gabarito letra C, que é o que você estava marcando todo mundo aí. Cadê meu negocinho para passar? Estava acertando o gabarito letra C. Primeira coisa, você não chutou 25 porque você achou massa, né? Você está relacionando esses 25, esquece, olha para cá. Esses 25 eu só descobri a partir da massa do etanol. Eu sei que metade da massa da glicose é metade, é o meu valor de massa do etanol. Ele me disse isso no problema. A cada 100 eu produzo 50, então em 50 eu produzo 25. Só que esses 25 quilos não são o que efetivamente são produzidos. 25, 100%. 80, porque ele me disse que meu rendimento é de 80, 20 quilos. Eu sei que a minha densidade é 0,8 por ml. Eu só transformei, cheguei a 25 litros de gabarito, letra C. Beleza? Vamos para o próximo? Tira lá um printão, por favor. E vem aqui. Agora, eu queria... Volta para lá para tirar uma foto. Quero passar para um negócio. Já foi? Só para ele não colar. Eu quero essa.
Essa daí. Essa daí foi, se você olhar para cá, essa questão foi, a primeira questão é a questão mais difícil que eu coloquei no seu material. Foi a última questão que caiu no Enem. Envolveu solução, né, porque você precisava saber de densidade, envolveu rendimento e envolveu estequiometria. Olha essa questão aqui. Por que eu coloquei ela? E ela é antiga, tem 10 anos, 11 vai fazer 11 anos. Eu coloquei essa questão porque foi a única questão do Enem. A única questão do Enem, até hoje, que ele não te deu a reação química em estequiometria. Tá? Aí, Alves, eu não sei se acho que é Mariana, não estou falando grego. Para tudo que você está fazendo aí, olha para mim. Luana, olha para cá. No Japão, um movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduza em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Aí ele fala, considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, qual é a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atingir a meta diária? Primeira parada, a gente vai ler isso aqui mais 5 vezes. Quero que você entenda, é uma questão de estequiometria, porque ele está falando de queima, ele está envolvendo o butano com o gás, o CO2, mas eu não tenho a reação química. Eu coloquei de propósito até para a gente lembrar uma parada que é muito importante, até porque o Enem adora te envolver aí, queima de combustível fóssil e energia, tá? Quando eu olho para cá, primeira coisa, não sei o que ele está falando, não tem uma reação. Ele está envolvendo CO2 com gás de cozinha. Então, eu já sei que a minha reação tem que ter envolvido o CO2 e o gás de cozinha. Aí eu vou lá escrever. Aí tem um conhecimento prévio que você precisa ter. Toda queima, ele diz que é completa, toda queima completa de qualquer combustível, toda queima completa de qualquer combustível, que tenha carbono, né? Combustível fóssil tem carbono, eu libero CO2 e água. Então, vamos lá. Butano mais oxigênio. Por quê? Combustível e comburente. Eu preciso ter um combustível e um comburente. Se você olhar para cá, ele já te dá a fórmula. Olha cá, C4H10, ele te disse quem é o butano. Toda queima precisa de oxigênio para queimar. Coloquei oxigênio como reagente. Vai gerar CO2 e água. Carol, por que CO2? Porque ele me disse que é combustão completa. Se fosse incompleta, formaria monóxido de carbono. É o problema lá quando você tem a queima do gás do banheiro, que está queimando com pouco oxigênio ou com algum vazamento, e aí você gera o monóxido, pode causar desmaios, pode levar à morte. Então, é quando eu tenho uma queima incompleta. Quando eu tenho completa, CO2 e água. Então, a primeira coisa, escrevi a reação. Carol, como é que eu saberia que é uma queima? Ele diz, é queima de gás de cozinha. Toda queima tem oxigênio, completa CO2 e água. Preciso balancear. Vamos lá. Quantos carbonos aqui? 4. Quantos carbonos ali? 1. O que você precisa fazer? 4. 4 aqui, 4 lá. Hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? 10. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. O que eu preciso fazer? Multiplica por 5. 5 vezes 2, 10. Quantos oxigênios do lado de cá? 2. Quantos oxigênios do lado de lá? 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13. Carol, não existe 13. Como é que eu vou multiplicar por 2 e vai dar 13? Realmente, número inteiro não existe, mas no Enem, você pode, em toda substância simples, colocar fração. Então, você tem 13 sobre 2. Por que 13 sobre 2? Porque
13 sobre 2 vezes 2 dá 13. Então, isso é para a vida, tá? Sempre que você tiver substância simples, eu posso usar fração, sem problema nenhum, tá? Então, balanceei. Agora eu volto para o meu problema. Olha qual é a pergunta dele. Ó, considerando um processo de combustão completa, já escrevi, a mínima quantidade do gás, então ele está envolvendo o butano, aí volta lá, que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária. Qual é a meta diária? Diminuir CO2. Então, a minha relação é butano com gás carbônico. A minha relação é butano com gás carbônico. Não vou usar isso aqui para nada, não vou usar isso aqui para nada. A minha relação é o butano com o gás carbônico. Aí eu volto aqui. Vou ler. Ele quer a quantidade mínima. Aí eu vou olhar em quilo. Então, o que eu quero do butano, eu estou relacionando é massa. Ó, identifiquei as substâncias, agora eu estou identificando a grandeza. A minha relação é de massa. Com o que do CO2? Ele não quer diminuir a emissão em 1 quilo? Quilo também é massa. Então, a minha relação do CO2 também vai ser de massa. Então, a minha grandeza desse cara com a grandeza desse cara é massa. Aí eu vou lá. Lembra, gente, obviamente, você vai fazer essa questão muito mais rápido do que eu. Eu estou fazendo devagarzinho para te mostrar todos os passos. Tá a galera falando assim, vou chutar. Não, não vai chutar. Você vai perceber que quando chegar lá, se você fizer esses passos aqui, vai ser muito mais rápido do que eu fiz. É porque eu estou fazendo de pouquinho em pouquinho para te mostrar. Aí, eu faço aqui. Minha massa. Lembra que nas estequiometrias, a primeira linha é o padrão? É o que eu tiro da reação? Quantos butanos eu tenho? 1. Ele me deu a massa do butano. Olha para cá. Ele disse para mim que o butano pesava 58. Carol, e se ele não me desse? Aí ele ia ter que te dar a massa do carbono, a massa do hidrogênio, tu ia descobrir, mas ele já te deu. 58 gramas desse negócio produzem, presta atenção agora, 4 mols de CO2. Vem aqui. Quanto pesa cada CO2? 44. Mas eu não tenho um CO2 só produzindo, eu tenho 4. Eu vou aqui no meu relógio do Ben 10, 44 vezes 4. São 4 mols de CO2. Então, são 187 gramas. Eu só multipliquei 4 por 44, porque cada CO2 pesa 44. 4 vezes 44, 187. Mas tem um detalhe, não é isso que eu quero. Óbvio, que eu olhei o padrão. Ele quer diminuir em quanto? Ele quer diminuir, a meta dele é diminuir em 1 quilo. Aí eu venho aqui, ó. 1 quilo eu posso colocar ali, porque eu quero diminuir 1 quilo. Quanto que eu vou gastar menos? Quanto que eu preciso economizar desse gás para não gerar 1 quilo, para economizar 1 quilo de CO2? Posso fazer isso? Pode. Grama a grama, quilo, quilo. Lembra que eu te mostrei agora no último? E calma aí que eu fiz conta errada. Então, 44 vezes 4, 176. Da onde eu tirei isso aqui? 176. Pronto. Ben 10 falhou aqui. 176 gramas. 58 gramas produzem 176. Só que eu quero economizar 1 quilo. Eu quero não produzir 1 quilo de CO2. Quanto de gás eu preciso parar de consumir? Aí eu vou lá, ó. 58 vezes 1 dividido por 176. Dá aproximadamente 0,33 quilos de butano que eu preciso não consumir para evitar 1 quilo a menos de CO2. Então, tá ali, 0,33 quilos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê meu negócio de passar? Gabarito, letra B. Tá? Primeira coisa, tá me sacaneando aí do relógio, né? Primeira coisa, essa estequiometria,
É a estequiometria mais básica que a gente pode encontrar numa prova do Enem. Como assim, Carol? O trabalho que você teve aí foi descobrir a reação química que eu acabei de dizer para você, que isso aqui é uma combustão completa. Combustão completa. Gera CO2 e água. A combustão incompleta gera CO e água. Só para você ter aí anotado também. De resto, você não fez nada demais. Você relacionou massa com massa, não teve... Desculpa. Massa com massa, não teve rendimento, não teve reação consecutiva, não teve nada. Teve massa com massa. Tá? Tira um printão lá. Aí, o Iveson me perguntou, tem dificuldade para saber onde colocar o rendimento? Iveson, o rendimento na prova do Enem, geralmente é depois que você acha tudo. Que nem ali, você descobriu quanto teria de massa produzido, só que não é aquele efetivamente massa produzida. Então, o rendimento nas questões do Enem geralmente são no final. E a Rebeca, supondo que uma densidade qualquer estivesse na unidade de grama por ml, poderia multiplicar o ml por 1000. Então, doutora Rebeca, não. A gente viu ali na primeira questão que eu não posso multiplicar um só. Eu sempre tenho que converter ali as duas unidades, tá bom? E aí... Calma aí, Everton. Como é que você... O cálculo... Só fiz isso aqui, ó. 176 vezes x. 176x. Difícil isso aqui. 1 vezes 58 é igual a 58. X é igual a 58 sobre 176. Isso aqui eu chego em 0,33. Tá bem? Aí... Vem pra cá, vamos fazer mais uma? Dá tempo? Ó, Enem 2014. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação. Aí você tem a equação 1, ele já coloca o 1 ali para você. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico, para obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Então, ele está te dando a etapa 1 e a etapa 2. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Ele me deu as massas moleculares. E ele me deu a perguntinha. Considerando o rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de... Primeira coisa que tem que fazer, escrever as duas equações. É uma reação consecutiva. São equações consecutivas. É um tema da estequiometria. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever as duas reações aí. Renanzito, deixa lá para mim, por favor, só para eu passar elas para cá. Obrigada. Pode ver. Primeira coisa, quando a gente tem reações consecutivas, é que sempre que eu tenho duas ou mais etapas, alguém das etapas anteriores está fazendo parte da etapa seguinte. Então, se liga. O carbonato de cálcio reage com SO2, formando CaSO3 mais gás carbônico. Algum desses produtos é reagente na equação seguinte. E é. O CaSO3 é reagente aqui. Se o CaSO3 é reagente aqui, a mesma quantidade de CaSO3 usada tem que ser
produzida. Então, quanto que eu tô usando na etapa seguinte? 2 mols. Quanto eu estou produzindo na etapa anterior? 1. Eu preciso produzir 2. Porque se eu estou usando 2, eu preciso produzir 2. Como é que você faz isso? Multiplica todo mundo por 2. Não tem problema nenhum. Você vai vir aqui, ó, e você vai multiplicar isso por 2, isso por 2, isso por 2 e isso por 2. A sua equação passa a ser multiplicada por 2 e não tem problema nenhum nisso. O que você não pode é multiplicar um só. Multipliquei todo mundo por 2. Agora eu somo. Se eu estou produzindo 2 aqui e estou consumindo ele embaixo, ele não participa mais da reação. Se eu estou produzindo e estou consumindo, se eu estou produzindo e estou consumindo, ele não está mais ali. Tem mais alguma coisa que está sendo produzida? Tem mais alguma coisa que está sendo produzida? Não. Então, eu repito. 2 carbonatos de cálcio, mais 2 SO2, mais, ó o oxigênio embaixo, mais O2, produzem 2 CO2, mais 2 sulfatos de cálcio. Aí eu vou lá ler. Cheguei na minha equação. O que você fez, Carol? Eu só ajeitei. Eu multipliquei quem eu precisava multiplicar e acabou. Aí eu vou ler... Não, eu tô aqui. Eu vou ler o meu problema. Ele me diz que o problema é o dióxido de enxofre, que vai formar a chuva ácida lá na frente. E aí, para evitar isso, eu uso o carbonato de cálcio. É claro, saí da minha revisão, fui para outro lugar. Esse SO2 é um óxido ácido. Se ele é um óxido ácido, para que eu neutralize aquilo ali, eu preciso usar alguma coisa que é básica. E eu usei. O carbonato de cálcio é uma solução básica, é um sal básico. Então, eu tenho um óxido que é ácido reagindo com um sal que é básico. Estou fazendo, teoricamente, ali uma reação de neutralização. Aí, minha pergunta dele é, considerando um rendimento de 90% no processo, qual é a massa de gesso obtida? Quem é o gesso? É o sulfato de cálcio. Ele me diz, essa etapa é de grande interesse porque é na produção da reação popularmente conhecido como gesso. Então, a minha relação é de quem? Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre. Então, eu vou lá. Dióxido de enxofre, ele quer saber gesso. A relação dele é entre o gesso. Como é que eu sei que é o gesso? É aquele ali. Porque é o único produto da etapa 2. Ele me diz aqui, ó. Vem cá, Renanzito. Que conhecido como gesso é o único. Então, ele é o gesso. Vou usar isso aqui para alguma coisa? Não. Vou usar isso aqui para alguma coisa? Não. Vou usar... Não. A minha relação é aquilo ali. Relação de quê, Carol? Aí eu vou ler. Eu vou identificar. Considerando o rendimento de 90% do processo, qual é a massa de gesso? Eu vou lá marcar. Eu vou lá e vou aqui agora o tempo inteiro. Massa de gesso. Então, eu quero saber a massa desse cara. Pelo quê? Por mol de gás retido. Aí eu venho aqui. Por mol. A minha relação é mol e massa. Você sabe, cara, a minha primeira linha na estequiometria é aquilo que eu sei. 2 mol produzem 2 vezes. Você poderia simplificar? Poderia, mas eu não quero. Eu quero fazer bonitinho com você. 2 vezes. Quanto é a massa desse cara? Vamos ver o que o Enem te deu. O Enem, eu acho que, se não me engano, te deu a massa individual. Então, você vai lá fazer, ó. Quanto pesa o cálcio? 40. Quanto pesa o enxofre? 32. Quanto pesa o oxigênio? 16. Então, eu tenho ali, ó, 16 vezes 4, mais 32, mais 40. Dá 136. Só que eu tenho 2 mols, ó. 16 vezes 4, mais 32, mais 40. Isso tudo aqui, ó, pesa 136. Só que eu não produzi 1 mol só, eu produzi 2.
vezes 2, 136. Isso aqui dá 272 gramas. Mas a pergunta dele é para cada mol. 1 mol produz quanto de gesso? X. Multiplica cruzado. 2 mol é igual... 2 mol? Não, é 2x, que é igual a 1 vezes 272. X é igual a 272 dividido por 2, que é a mesma coisa que a gente tinha feito. 136 gramas. Essa seria a quantidade de gesso, olha para cá. Essa seria a quantidade de gesso que eu produziria. Só que tem um problema. O rendimento é 100%. Eu estou produzindo 100%? Tudo aquilo que eu coloquei para reagir chegou à minha quantidade máxima? Não. Eu só rendi 90%. Então, 136 gramas corresponde ao que eu deveria ter produzido, 100%. Só que eu só rendi 90. 90 é X. Corta, corta. 9 vezes 136 dividido por 10 dá aproximadamente 122,4 gramas. Eu tive uma perda de 20%. Essa perda de 20% correspondeu para mim a uma quantidade de aproximadamente 122. Vai lá tirar um print, por favor. O que eu acho que pode aparecer, eu gostaria que você desse uma olhada. A gente ainda vai se encontrar na semana de véspera, no aulão de véspera. Eu queria que você desse uma olhada em estequiometria, que envolve termoquímica. Quantidade de calor é a mesma ideia, só que envolvendo termoquímica. A gente ainda vai se encontrar na semana que vem, na outra, né? Mas antes disso, você tem uma semana, essa semana toda de revisão acontecendo até sexta-feira. Você tem na semana que vem a semana de véspera, onde você tem uma disciplina a cada dia. No sábado, nosso tão famoso sonhado aulão de véspera, né? Famoso mesmo. Ele acontece no sábado anterior à prova. Você sai daqui, vai fazer a prova no domingo e volta, chega da prova, assiste o gabarito com a gente, beleza? Aí na outra semana de véspera de novo, da prova de Ciências da Natureza e Matemática. No sábado, aulão de véspera de Ciências da Natureza e Matemática. No domingo, Enem e gabarito e a gente fecha, tá? Deixa aqui um coraçãozinho pra mim. Espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha revisado bastante coisa. Eu te encontro ainda antes do Enem, tá? Te encontro antes do Enem de Ciências da Natureza. Então, se eu não te ver aí, até Ciências Humanas, uma excelente prova para você. Lembra, é só mais uma prova. E a gente se encontra na próxima semana. Um beijo, até lá. Boa noite, bom descanso. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.